E aí, meu amigo, minha amiga sionista, tudo bem com vocês? Hoje a gente tem uma pessoa muito especial aqui para a gente entrevistar. É o Jean Willis, como vocês podem ver. Jean, muito obrigado por você ter aceitado aí dentro da tua agenda totalmente corrida, né? Que a gente sabe, todos os deputados, os artistas, pessoas da mídia, realmente tem uma agenda bem extensa. Então, muito obrigado por ter reservado um pouco aqui para a gente conversar a respeito do que aconteceu nesses últimos dias, nessa semana. E eu quero, antes de tudo, pessoal, que vocês parem o que vocês estão fazendo agora e prestem atenção em mim. Foque em mim aqui, ok? Foque em mim aqui, porque é o seguinte, não importa o que você acredita, não importa o que você defende, o que eu gostaria muito é que vocês, primeira coisa, antes de tudo, ouçam. Vocês podem não gostar da pessoa, vocês podem gostar da pessoa, mas ouçam até o final, ouçam o que a pessoa tem para dizer. Antes do seu preconceito, do seu pré-conceito ser mais forte do que a tua curiosidade, entenda que a gente pediu essa entrevista para o Jean hoje exatamente pelo que aconteceu sobre a situação dele com o partido, sobre Israel, sobre sionismo. Então, se você gosta do Jean, mas não gosta de Israel, ouve o que ele tem para falar. Se você não gosta do Jean, mas apoia Israel, ouve o que ele tem para falar também. E depois aí você pode determinar o que você quer pensar, o que não quer pensar, o que você quer acreditar ou não. Mas nunca deixem de ouvir, gente, de ouvir o outro lado, e principalmente porque o Jean é um cara que se mostrou muito a favor de Israel, não do governo de Israel, mas sim do que nós também aqui defendemos, que é a existência do Estado de Israel como nação, como única nação do povo judeu. Ok? Então, fazendo essa... e outra, a gente não é direita, a gente não é... Agora eu falei, JJ... Eu sou de esquerda. Ele é de esquerda, ok, legal. Mas eu não sou de esquerda, eu não sou de direita, a JJO não é de direita, a JJO não é de esquerda, por mais que vocês queiram colocar esse rótulo na gente, entende? A gente vai mostrar, sim, todas as opiniões, todos os lados, e que estejam do nosso lado, obviamente, ou não, mas que todos possam ter esse momento para falar e explicar. Sem mais delongas, sem mais explicações, eu gostaria muito de novo agradecer aqui o Jean. E o Jean esteve em Israel o ano passado? Há 2 anos. Já faz 2 anos. 2 anos atrás o Jean esteve em Israel. E a minha pergunta, Jean, é como era o Jean antes da viagem e como é o Jean hoje, depois da viagem, a respeito de Israel, a respeito do povo judeu? Essa viagem, na verdade, ela não impactou só acerca das minhas ideias a respeito de Israel, do povo judeu, do sionismo, do antissemitismo, do conflito árabe israelense ou do conflito israelo-palestino especificamente. Essa viagem modificou a minha vida. Mas antes de responder, eu quero dizer que eu acho lamentável de verdade que nós precisemos pedir às pessoas que prestem atenção umas nas outras, que a gente tem que fazer um preâmbulo para as pessoas ouvirem, porque ao fazer isso a gente estava demonstrando que o ambiente na internet virou um ambiente tóxico de ódio, de disseminação de ódio, de ataque, em que as pessoas não ouvem umas às outras, em que as pessoas não debatem mais de maneira civilizada, elas se ofendem, se atacam, se insultam. E é lamentável que a gente se dirija a isso, tem que se dirigir não só às pessoas em geral, mas a uma comunidade específica que é vítima do ódio, né? O antissemitismo é uma forma de ódio, é uma forma de preconceito. Então, um povo que foi historicamente vítima de ódio, de preconceito, as pessoas que pertencem a esse povo deveriam estar mais imunes ao ódio e destilar menos ódio e ouvir mais as pessoas. Então, eu adoro o seu esforço. Você foi uma pessoa, né, que fez um esforço bacana pedindo às pessoas que parem para ouvir, mas é lamentável que você tenha que fazer isso, porque, né, enfim, mas vamos lá. Essa viagem eu fui a convite de pessoas intelectuais
e militantes da esquerda, do que a gente pode chamar de esquerda israelense, né? E a convite da Universidade Hebraica. A Universidade Hebraica me chamou para dar uma palestra sobre o que há de comum, digamos assim, no ódio homofóbico, no ódio antissemita e no ódio islamofóbico. Quer dizer, como é que essas expressões de desapreço, essa aversão a alguém pela sua identidade sexual ou pela sua identidade étnica ou identidade religiosa, o que há de comum entre elas e como elas podem afetar a vida das pessoas de comunidade. Então, a Universidade Hebraica me chamou para conferir essa palestra e junto disso tinha um programa junto a intelectuais, ativistas e instituições que trabalham por um acordo de paz entre Palestina e Israel. Então eu estive não só com ativistas israelenses, mas também com ativistas palestinos que militam por um acordo de paz e para que o acordo de Genebra se faça valer, ou seja, a existência de duas nações soberanas, dois estados, na verdade, soberanos e independentes, né? Sem nenhuma política colonialista, sem nenhuma política, como dizer, desrespeitosa, seja da soberania, seja da identidade étnica. E uma política que corrija injustiças sociais também presentes ali. Então foi uma viagem, para mim, incrível, desse ponto de vista, do ponto de vista da política internacional, de compreender melhor o conflito, visitar os territórios. Então eu tive em Súcia, eu tive em Belém, eu tive em Hebron, só não tive na faixa de Gaza porque eu sou gay, então isso me colocava num certo risco de estar na faixa de Gaza, porque o Hamas é um partido homofóbico, nós sabemos disso, e há uma derrisão muito grande da mulher naquela região, enfim. Só não estive lá por esse motivo, mas eu estive com ativistas palestinos em outros lugares da Palestina. O objetivo da viagem era compreender melhor esse conflito, sair de uma compreensão rasteira, né, ou mesmo uma compreensão livresca, né, que tem a ver só com leitura de livros, claro, e de historiadores que se debruçaram sobre essa questão, cientistas políticos que se debruçaram sobre essa questão, quer dizer, e além disso, e visitar o local, ver as pessoas que estão diretamente envolvidas, as pessoas que vivem as paixões, que vivem o conflito na sua materialidade, sejam os ataques de terroristas no Estado de Israel, sejam as ofensivas do Estado de Israel em território palestino, quer dizer, ver isso de perto e forjar e formar uma opinião. Então, mas essa viagem, ela não foi ela que me fez, desde sempre, lutar contra o antissemitismo, né? O antissemitismo é algo que me incomoda, embora eu não pertença à comunidade judaica, eu não sou filho de judeu, né? Eu sou formado no cristianismo, né? Eu sou cristão católico, digamos assim, de formação, sou batizado, crismado na Igreja Católica. Depois da minha adolescência, na minha pós-adolescência, eu rompi com a Igreja Católica e hoje, para não viver num deserto de crença, eu flerto, digamos assim, com as religiões de matriz africana, o candomblé, a umbanda, né? Embora tenha muito do cristianismo, e é óbvio que muito do que eu tive do cristianismo veio também muito do judaico-cristianismo, quer dizer, não se deve falar num cristianismo, mas num judaico-cristianismo, porque parte dos valores cristãos, claro, tirando, claro, a crença no Messias, né? Toda a ética cristã, a ética que Jesus traz. Jesus não era cristão, Jesus era judeu, é importante que se diga isso. Jesus era judeu, passou por todos os rituais judaicos, era filho de judeu, foi levado ao templo judaico, né? Jesus não era cristão, mas a partir de Jesus, que era um judeu, nasce uma nova religião. Então eu tenho esses valores. E a visita a Israel, ela foi importante nesse sentido, também para esse fortalecimento desses valores judaico-cristãos que eu recebi e que me levaram a ser, como eu estava dizendo, desde sempre contra o antissemitismo, embora não pertença à comunidade judaica. Acho o antissemitismo uma expressão do ódio abjeta. O antissemitismo está sempre se renovando, né? Ele tem mil formas de se expressar. Há um antissemitismo inconsciente, eu chamaria de, assim como há uma homofobia inconsciente, né? É um ódio homofóbico inconsciente que a pessoa não se dá conta, há também um antissemitismo inconsciente, há um antissemitismo institucional, há um antissemitismo que se expressa na própria linguagem e as pessoas não se dão histórico, conta. Né? Está na linguagem, né? Às vezes você usa termos que são antissemitas que você não se dá conta, né? Você dizer que você está judiando de alguém. Então é uma expressão na língua. Eu sou uma pessoa que me coloco contra o antissemitismo, como eu me coloco contra outras formas de racismo também. Então a viagem foi fundamental para eu compreender melhor o conflito israelo-palestino e para fortalecer um sentimento meu de me colocar contra sempre as expressões do antissemitismo. Aí você vai para Israel,
volta com uma bagagem enorme de situações, de convivência, de realidades, e desde aí você começa a entender também que o antissemitismo, ele está travestido de anti-israelismo também. Sim, na verdade, se colocar contra o Estado de Israel e justificar essa posição contra o Estado de Israel nas violências praticadas e comandadas pelo governo israelense, né, utilizando as Forças Armadas israelenses, é uma maneira que parte da esquerda encontrou de mascarar seu antissemitismo, né? O antissemitismo sempre teve presente, o antissemitismo é quase ubíquo, né? Ele tem uma ubiquidade, mas ele esteve muito presente na esquerda e ainda continua muito presente em setores da esquerda, não na esquerda de uma maneira geral, não nas esquerdas de uma maneira geral, mas em setores da esquerda. O antissemitismo está muito presente. Esse é um problema antigo. Há um texto do Lenin, em que o Lenin trata sobre o antissemitismo na esquerda e sobre marxismo e antissemitismo. Mas a verdade é que há uma tradição na esquerda de antissemitismo em setores da esquerda. E a gente precisa enfrentar isso, né? A gente precisa enfrentar isso antes que seja tarde demais. E eu vou te dizer, dentro do meu próprio partido, que é o PSOL, há setores que travestem seu antissemitismo numa crítica ao Estado israelense, numa crítica à existência do Estado israelense, numa crítica ao sionismo, fazendo uma confusão entre sionismo, né, não compreendendo o que é o sionismo, né, e que há um sionismo de direita e que há um sionismo de esquerda. Dentro do próprio movimento sionista há pessoas mais posicionadas à esquerda como pessoas posicionadas à direita, e confundem sionismo, né, com colonialismo, acha que o sionismo é necessariamente colonialista, que o sionismo é islamofóbico, que o sionismo é contrário à Palestina, à existência da Palestina. Quer dizer, esse é um equívoco que parte da esquerda reproduz para justificar, na verdade, um antissemitismo que eu diria que é inconsciente. Então, dentro do meu próprio partido tem essas pessoas. Por exemplo, teve um cara do partido que queimou, nessa época eu não estava afiliado ao partido ainda, o Babá, eu não era afiliado ao partido, teve uma manifestação em favor da Palestina e ele, num ato insano, queimou a bandeira de Israel. E até hoje tem pessoas da direita, digamos assim, judaica no Brasil, que pertencem à comunidade judaica e que são de direita. Há pessoas que utilizam esse episódio para me atacar, para atacar figuras, Marcelo Freixo, para atacar outras pessoas que não são antissemitas e que, ao contrário, lutam contra o antissemitismo e que são, digamos assim, parceiros das pessoas de esquerda, dos israelenses de esquerda e dos intelectuais de esquerda israelense, e mesmo dos intelectuais de esquerda judeus no mundo, que fazem críticas aos métodos do governo de Netanyahu, né? Então, assim, há pessoas no partido que querem mascarar seu antissemitismo com base nessa crítica e fazendo uma confusão entre povo judeu, né? O povo judeu é um povo espalhado no mundo inteiro, né? A pátria do povo judeu não é necessariamente um território assim físico, né? O povo judeu se sente pertencente a esse povo mesmo estando em diferentes partes do mundo. Há um sentimento de pertencimento. Que até quando não tinha Israel, né? Mas agora que tem, aí sim a gente Sim, tem... claro. Mas o que eu quero dizer é que ainda assim nem todos os judeus estão em Israel, embora essa pátria esteja lá e ela é irrevogável, claro. Ela não pode ser erradicada. É um direito desse povo ter uma terra, ter um Estado para chamar de seu, né? É um direito. Mas o que eu quero dizer é que o povo judeu ele tem um sentimento de pertencimento que independe da terra. Quando ele foi expulso da sua terra, quando houve a diáspora judaica no mundo e eles se estabeleceram no mundo inteiro, o sentimento de pertencimento continuou. Então é um povo que prescinde, inclusive, da terra para existir, mas agora tem uma terra. Então muita gente confunde o povo judeu com o Estado israelense e confunde o Estado israelense e o povo israelense, as pessoas que vivem em Israel, com o governo israelense. Era como se a gente confundisse, o povo carioca com o governo de Eduardo Paes ou o governo de Sérgio Cabral. Exato. Uma coisa é o governo, ainda que o povo carioca, a maioria do povo carioca tenha eleito Sérgio Cabral, ou do povo fluminense tem eleito Sérgio Cabral, ou do povo carioca tem eleito Eduardo Paes ou Crivella agora, não quer dizer que, ainda que a maioria tenha eleito ele, que
a totalidade do povo carioca tem que ser confundido com o governo e que não quer dizer de que Crivella. E que os cariocas agora tenham que sair do Rio de Janeiro porque eles não sabem escolher. Porque não sabem escolher, claro, ou que não tem direito à sua terra. Que não tem direito. Então é só perceber isso, quer dizer que todo carioca ou todo fluminense é responsável pela política nefasta das UPPs, que chegaram nos territórios pobres, nas favelas do Rio de Janeiro, nas áreas pobres e de periferia, tocando terror, desrespeitando a comunidade local. Nós somos responsáveis pelas arbitrariedades praticadas pela polícia nesses territórios? Não, nós não somos, ainda que a maioria tenha escolhido esse governo. Então o mesmo vale para o povo israelense. Nem todo israelense é favorável às políticas de Bibi ou de Netanyahu, como vocês preferem chamar. Não quer dizer que ter escolhido ele signifique que concorde com essas políticas. Não quer dizer que todo israelense seja colonialista ou esteja a favor das arbitrariedades praticadas pelo exército israelense em território palestino. Quer dizer, é preciso entender que há aí nuances de cinza, tons de cinza, para citar o nome do livro, 50 tons de cinza. Nem tudo é preto e branco, como a parte da esquerda e a direita atentos aos dois movimentos, porque esses dois movimentos eles não ajudam na construção de um acordo de paz, eles não ajudam na construção de dois estados soberanos que se respeitem e possam conviver ali naquela mesma região. O Estado de Israel, como eu disse, é irrevogável. O Estado de Israel não vai desaparecer. Ele é a única democracia no Oriente Médio, ele não vai desaparecer. O povo judeu tem direito àquela terra, tem direito a estar ali, assim como o povo palestino tem direito a estar ali também. Entendeu? São povos semitas, são povos de origem, que têm a mesma origem, digamos assim. Então é possível essa convivência. Eu acho que no dia em que os dois lados que se alimentam desse conflito para manter seus poderes, no dia que esses dois lados deixarem de fazer isso, né, as pessoas compreenderão que é possível sim. Representante do povo, entende? Você é hoje a voz da esquerda e a voz também do público LGBT. Você também é a voz de muitas outras minorias, apesar de que LGBT minoria é sacanagem, né? Ainda somos. Ainda somos. Então, como você vê isso? Você sendo realmente assim, essa referência e sendo atacado pelos dois lados, na verdade. E acho que atualmente você está sendo mais atacado pela esquerda, pelos aqueles que seguem você, que gostam de você, que seguem as tuas ideias, né, os seus princípios, mas não entendem exatamente essa aula toda que você deu aqui sobre o antissemitismo, o anti-israelismo, que a pessoa não pode ser realmente contra o Estado de Israel, porque sim, ela é antissemita, mas ao mesmo tempo a pessoa dá um meio tilt ali na cabeça dela, porque ela fala, pô, o Jean é um cara legal. Jean, porra, eu gosto de você, Jean, tamo junto, pá, vamos lá. Só que como assim você tá defendendo Israel, Jean? Como assim? E você tá sendo atacado, eu vi, eu entrei na sua página e eu acho que teve muito mais ataques de gente da esquerda e que dizendo, você não me representa mais, você, pô, calma, cara. Olha, os ataques, eu não diria, eu digo assim, tem uma esquerda, ou pessoas de esquerda, que se dizem de esquerda, na verdade, que estão no Facebook, né? E há pessoas que se dizem de direita que também estão no Facebook. Em geral, há pessoas que se dizem de esquerda no Facebook que agem igual às pessoas que se dizem de direita, do mesmo jeito, e eles atacam as mesmas pessoas. Eu não quero nem ouvir. São as mesmas pessoas atacadas. Na verdade, essas pessoas são intolerantes, porque elas são intolerantes e autoritárias, porque elas não se abrem ao diálogo, elas não ouvem os seus argumentos, elas querem que você, como um papagaio, repita o que elas dizem. Parte dessas pessoas não tem conhecimento, são ignorantes, burras mesmo, em relação à questão israelo-palestina. Elas nunca estudaram, elas não sabem o que é povo semita, qual é a história dos povos semitas, das tribos semitas, como é que esses povos se transformaram e adquiriram identidades próprias, diferentes. Elas desconhecem a história do Oriente Médio, elas desconhecem a história do povo judeu, né? Elas são ignorantes, elas repetem afirmações e certezas que elas ouviram nos DCEs da vida, nas reuniões partidárias da vida, de núcleos. Elas não estudaram. E aí elas têm convicções e certezas. E quando alguém chega e abala essa convicção e essa certeza,
com uma nova informação, ela não se abre a essa nova informação. Ela simplesmente rechaça essa nova informação da maneira mais odiosa possível, atacando não os seus argumentos, né? Atacando não o que você trouxe de novo, mas atacando você. Claro. E ataca, colocando para fora os preconceitos, né, que estão profundamente arraigados. Então veja, por exemplo, nos ataques, esses ataques não começaram agora. Quando eu fiz a viagem a Israel, os ataques começaram ali. Então, durante o período que eu estive em Israel e Palestina, à medida que eu ia escrevendo textos sobre a viagem, eu ia enfrentando uma horda de ataques de pessoas de direita que achavam indigno eu estar em Israel, que achavam absurdo eu ter sido convidado para Israel, de eu estar dando palestra na Universidade Hebraica porque eu era de esquerda, porque me acusava de defender o Islã, de que eu era um defensor do Islã. Colocaram fake news dizendo que eu apresentei um projeto de lei para obrigar o ensino do Islã na escola. Então era essa direita burra, ignorante, me atacando, me chamando de defensor do Islã, e que eu não merecia estar no Estado de Israel, que o Estado de Israel não me merecia. E portanto me acusando. Eu vi uma dessa também, que aparece você defendendo que os muçulmanos casem com as crianças de 9 anos. Isso é um escândalo, né? Porque isso é uma fake news tão absurda e essa é odiosa porque ela vai ela parte para uma coisa horrorosa, que é dizer que eu defendo a pedofilia, entendeu? Como esses canalhas querem fazer. Então, a direita apelou para fake news, para me desqualificar, e odiando o fato de eu ter sido convidado, ter sido uma das figuras públicas brasileiras convidadas a estar no Estado de Israel e a dar aula na Universidade Hebraica. E aí ela usava a homofobia como forma de me atacar, fake news. E por outro lado, eu era acusado por pessoas da esquerda de ser comprado pelos judeus, de fazer parte da grande conspiração judaica para dominar o mundo, e que portanto era contrário ao Estado palestino. E aí elas me acusavam e me xingavam de viado, ou seja, tanto a direita presente no Facebook quanto a esquerda presente no Facebook, essa parte dessa esquerda, usavam os mesmos termos para me atacar, a homofobia. Quer dizer, todos os ataques partiam da homofobia. Era me chamando de viado, de bicha escrota, que eu era comprado pelos judeus, então era uma mistura de antissemitismo com homofobia. Claro. E aí você vê que essas pessoas de esquerda se comportam exatamente como as pessoas de direita. No fundo, elas são iguaizinhas, porque elas são autoritárias, porque elas não querem ouvir o que você tem a dizer, porque elas não fazem um debate honesto. Então o ataque começou comigo ainda em Israel. E desse ataque entraram pessoas que são respeitadas no campo da esquerda, né? Da primeira vez foi o Paulo Sérgio Pinheiro, que fez uma declaração que depois ele mesmo tirou do Facebook, né? Ele exigia que eu aderisse ao BDS, ao boicote. E eu falei, eu não vou aderir ao boicote, eu não faço um boicote a nenhum povo. Eu posso fazer boicote a governos, eu posso fazer boicote a instituições, não a um povo. Não me peça para fazer boicote a um povo, nem ao Estado-nação, porque o Estado-nação não é feito só de quem o governa. Então não vou fazer, não BDS, vou fazer. Só para quem não está acostumado com o termo, BDS é um movimento contra Israel, contra o povo judeu. De boicote econômico a Israel. Boicote, desinvestimentos e sanções. Isso, a Israel e que cobra de artistas e pessoas públicas que não façam shows, que não vão ao Estado, não visitem o Estado de Israel. Não comprem produtos israelenses. Mas aí o pessoal Por exemplo, Caetano Veloso e Gilberto Gil foram pressionados pelo BDS a não fazerem um show em Israel. Caetano fez o show em Israel. Principalmente pelo Roger Waters, né? O mais exatamente. De todos. Cobrou isso do Caetano Veloso, mas o Caetano Veloso fez o show em Israel. Mas ao contrário de mim, Caetano Veloso, quando voltou, escreveu um texto na Folha de São Paulo aderindo ao BDS. Isso depois de ter ido lá. Eu fui lá e voltei e disse, eu não vou aderir. E mantive as minhas posições. As minhas posições são essas, todo mundo sabe. Eu sou a favor e defendo o povo palestino. Sou a favor de que o povo palestino tenha um Estado-nação seu, com a sua soberania respeitada. Sou contra a política colonialista do governo israelense em terras palestinas, mas eu sou radicalmente contrário ao antissemitismo e defendo radicalmente o direito do povo judeu, de Israel existir, do povo judeu ter uma pátria para chamar de sua também. Então eu já vou dizendo isso logo para as pessoas. Os ataques começaram comigo ainda lá, e esses ataques foram renovados agora porque a Executiva Nacional do PSOL
sem consultar a militância, sem consultar as bases do partido, sem consultar a bancada do partido no Congresso Nacional, emitiu uma nota de teor antissemita. Era uma nota que supostamente tecia críticas ao governo Netanyahu, mas que resvalava para um antissemitismo mal disfarçado, um antissemitismo inconsciente. Eu não posso deixar que essas pessoas falem meu nome. O partido é muita gente, um partido sou eu também, o partido é a Juventude Judaica que se filiou ao partido, né, lá no Rio de Janeiro, não só no Rio de Janeiro, mas em outros lugares há judeus. O partido... Só fazer um adendo que você falou da Juventude Judaica que se filiou ao partido, mas não tem nada a ver com a gente. Nosso nome é Juventude Judaica Organizada, mas não tem nada a ver. E acho que você não precisa fazer essa distinção, porque a Juventude Judaica é muito ampla. Né? Porque às vezes a pessoa chega pra gente e fala assim, não, porque vocês não representam. Mas, cara, Juventude Judaica Organizada é um nome, não quer dizer que a gente está representando todo mundo. Vocês são uma organização que não representa toda a Juventude Judaica, e essa Juventude Judaica que se filiou ao partido não pertence a você. Loucura, entendeu? A gente precisa explicar tudinho, aquela coisa do Chico Anéis, tudinho no início, entendeu? Mas é isso, então é um desrespeito com os intelectuais de esquerda judaico que simpatizam com o partido. Enfim, eu não poderia deixar que essa nota ficasse sem uma resposta. E aí eu fiz uma resposta à nota da executiva do partido, dizendo que em meu nome não vai falar em meu nome, antissemitismo, nenhuma nota antissemita vai ser publicada em meu nome, e aí eu comecei a ser atacado por pessoas do PT, por pessoas do PCdoB, por pessoas do PSTU, de todas pessoas que pertencem a esses partidos. Não estou dizendo que esses partidos me atacaram institucionalmente, mas pessoas que são membros desse partido, que estão no Facebook, começaram esse ataque. O ataque tem a função de promover o que a gente chama de espiral do silêncio, de silenciar você, de lhe constranger, de lhe ameaçar por meio de insultos homofóbicos e de levar você a mudar a sua opinião. E eu falei, eu não vou mudar minha opinião, desculpem. Eu já fui atacado durante a viagem para Israel, eu não mudei de opinião, estou aqui vivo, feliz, atuando, trabalhando, fazendo o que vocês não fazem, essas pessoas que me atacam, que é produzir, que é construir pontes, que é defender políticas públicas contra a injustiça social, de erradicação da pobreza, de defesa dos povos indígenas, de defesa da comunidade negra e pobre, de defesa da comunidade LGBT, contrário ao governo Temer, governo golpista, de defesa da democracia. Ou seja, eu estou fazendo aquilo que vocês não fazem, que é trabalhar, enquanto vocês ficam aí atacando os pares com esse fogo amigo. Então eu estou aqui, se eu sobrevivi ao ataque quando da viagem de Israel, eu não vou sobreviver a esse ataque agora. Sobrevivi, inclusive, a um ataque de uma figura que é da comunidade judaica, que é o Glenn Greenwald, por exemplo, do The Intercept, que é um cara que eu respeito muito e que eu admiro muito, e que num surto, que aquilo só pode ter sido um surto, emitiu uma série de tweets contra mim, atacando a minha pessoa e atacando a minha honra. Né? Então você vê que até uma pessoa que ganhou o Pulitzer é capaz de um desatino desse tipo, né? E ele tentou me acusar desqualificando algo que era evidente, quer dizer, ele estava negando algo que era evidente nos comentários. Basta entrar nas minhas páginas e ver os comentários que você vai ver o teor homofóbico claríssimo de quem me ataca. O teor absolutamente homofóbico e classista de quem estava me atacando. Então ele veio a público negar aquilo que os próprios comentários na página dele, na minha página, estavam afirmando. E ele, na condição de gay e de judeu, reivindicou essa autoridade para desqualificar a minha fala em defesa, minha fala contra o antissemitismo, minha fala em defesa do povo judeu ter uma terra para chamar de sua. E aí, dentro dessa questão mesmo LGBT, a gente sabe que a esquerda ela é mais pró-LGBT, né, do que a direita, enfim, sempre colocando essa balança de esquerda e direita. Eu não gosto muito, mas é o que tem para hoje, né? Não, e ela existe. E sabe que quem advoga pelo fim da direita e da esquerda, do tipo, não existe mais direita e esquerda, em geral é de direita. Não é que eu falo que não tem que ter. Sim. Eu falo que a polarização violenta tá tão grande, entendeu? Porque sim, tem que ter. Eu acho que tem que ter um governo, tem que ter um governo que é de direita e tem que ter oposição de esquerda, assim como tem que ter um governo de esquerda e tem oposição de direita. As posições de direita e esquerda sempre existiram e elas sempre vão existir. O que a gente está vendo agora é um ódio que se expressa numa extrema direita e um ódio que se expressa numa extrema esquerda, digamos assim. Exato. E os extremos se tocam.
A extrema esquerda, ela não é muito diferente da extrema direita. São muito parecidas. São muito parecidas, claro. E usam os mesmos termos. E aí como que a gente consegue, dentro da esquerda, talvez com sua ajuda, talvez com as suas ideias, talvez com outras pessoas também que têm o mesmo pensamento que você, como a gente consegue trabalhar, você fala em construir pontes, eu gosto muito desse termo. Como que a gente consegue trabalhar essa situação? É óbvio que eu tenho que falar mais do antissemitismo, porque o que me toca mais, obviamente, que eu também me preocupo muito com racismo, me preocupo com homofobia, me preocupo muito, e dentro do nosso contexto nós temos que lutar minimalista, a gente também tem de preconceito, de discriminação. Isso. Ou seja, não sou a favor de uma forma, mas você é judeu, só luta contra o antissemitismo, contra quem fala mal de judeu. Não, eu sou contra qualquer tipo de discriminação, porque um judeu nunca vai poder ser ou pensar como um discriminador. Sim, embora Claro, e tem muito. Sim. E eu falo muito isso, entende? Sim. Tanto dentro da comunidade judaica também, que existem uns com os outros também, sim, entende? E isso não pode acontecer, gente. Sim. Não pode acontecer. A gente sofreu a história inteira, a vida inteira a gente sofre com preconceito, com discriminação. Por que a gente vai ter esse mesmo pensamento? Sim. Você entende? Então, como que a gente consegue, dentro desse contexto de construir pontes, de que dentro da esquerda existe muita ignorância, no sentido de ignorar, mas também de não saber. Sim, entende? como na direita também, né? Como na direita, óbvio. Aliás, a direita é mais... Tradicionalmente, a direita é mais ignorante, expressa mais uma maior ignorância do que a esquerda. Desculpa, mas eu só estou falando da esquerda porque sim, você é da esquerda, sim, entende? Claro. É óbvio que também, dentro da direita, também precisa ter uma série de atividades de conhecimento, de possa informação, levar realmente, entende? Mas claro. No teu caso, como você acha que a gente consegue fazer isso dentro de um contexto que as pessoas não entendam que você está querendo se promover a respeito? Eu já ouvi também, porque agora é época de eleição, já está querendo se promover, está querendo se juntar aí com os judeus. Eu li lá na página, tem muita coisa. Mas primeiro, eu vou responder primeiro essa questão, assim. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não quero me promover junto aos judeus, eu não preciso me promover junto aos judeus. A comunidade judaica é tão pequena. Ela não me elegeria por si só, não elege. Deixa eu dizer para vocês, eu sou contra o antissemitismo porque eu sou uma pessoa inteligente, porque eu leio. Eu sou contra as formas de discriminação, eu sou contra as formas e expressões do racismo, porque eu sou uma pessoa que raciocina, que tem empatia, que tem informação. Eu sou a favor da equidade de gênero porque eu acredito no mundo em que mulheres e homens sejam tratados de maneira igual. Eu milito contra a homofobia porque eu sou membro de uma comunidade humilhada pela homofobia, que é a comunidade LGBT. Eu não faço isso para fazer média com ninguém, não. Eu não preciso fazer média com ninguém, não, meus queridos. Eu estou deputado, eu não sou deputado. Antes de ser deputado, eu trabalhei a minha vida inteira. Eu venho da extrema miséria, da extrema pobreza. Tudo que eu consegui não foi meu pai que me deu. Não foi graças a sobrenome, não foi graças a apadrinhamento. Eu não tive as oportunidades que muitos de vocês tiveram. Eu estava vendendo nas ruas 10 anos de idade e cheguei aqui graças aos meus esforços, e nem por isso defendo meritocracia, defendo que as pessoas tenham oportunidades iguais, que o Estado possa dar às pessoas oportunidades iguais, como saúde de qualidade gratuita, como educação de qualidade gratuita, segurança pública gratuita e de qualidade. Primeiro aviso para vocês. Eu defendo a comunidade judaica contra o antissemitismo porque o antissemitismo é abjeto, porque qualquer pessoa deveria se colocar contra o antissemitismo como qualquer pessoa deveria se colocar contra a islamofobia, porque um povo tem direito a expressar sua religiosidade, um povo tem direito a expressar sua identidade e nós temos o dever de respeitar essa identidade. Eu não me coloco para fazer média não, meus caros, eu me coloco porque eu sou inteligente. E o meu trabalho é um trabalho de construção de pontes dentro da própria esquerda, para que a esquerda reconheça o quanto tem de antissemitismo no seu discurso, o quanto o antissemitismo está velado, o quanto o antissemitismo está inconsciente, da mesma maneira que a homofobia. Muitos de vocês são homofóbicos, muitos de vocês me detestam, não é porque eu sou de esquerda, me detestam porque eu sou gay, porque vocês não estão habituados a ver um gay num espaço de poder.
entendeu? Vocês não estão habituados a ver um gay como autoridade da república. Vocês acham que ser gay é ter um destino imperfeito. Eu não tenho um destino imperfeito, eu sou bem sucedido, eu sou inteligente, eu sou formado, enfim, é isso que incomoda vocês. E incomoda mesmo a vocês, alguns de vocês judeus, que apesar da identidade judaica, apesar da história do seu povo, do sofrimento histórico do seu povo, da identidade policiada do seu povo, muitos de vocês são homofóbicos e não conseguem se colocar no lugar dos gays, entendeu? Muitos de vocês são racistas e não se colocam no lugar dos negros. Vocês deveriam aprender com a própria história. Então parem, melhorem, que eu não estou em busca de fazer média com ninguém. Eu luto pelo que é certo. Eu luto pelo que é certo. E lutar contra o que é certo é inclusive ser impopular, é tornar-se impopular. Então, ao contrário do que vocês estão dizendo, isso às vezes não ajuda na eleição. Entendeu? Prejudica. Ser verdadeiro, dizer a verdade é mais que um ato de rebeldia, é um ato revolucionário. E nem todo mundo está preparado para a verdade. Então, mais do que vocês acham que isso me traz popularidade, isso me traz impopularidade. Meter o dedo na ferida das pessoas, dizer que elas são homofóbicas, mesmo que elas digam que não, que elas praticam homofobia velada, homofobia social, dizer para as pessoas que elas são racistas, quando elas dizem que não, né, e frequentam ambientes em que os negros estão ausentes, dizer para as pessoas que elas são antissemitas quando elas dizem que não, como é o caso de parte da esquerda brasileira, que é antissemita e que fica fingindo, mascarando esse antissemitismo numa crítica ao governo israelense, porque você pode fazer crítica ao governo israelense sem ser antissemita. O que você não pode é confundir o governo israelense com o povo judeu, nem com o povo de Israel. Apontar o dedo e dizer que você é islamofóbico traz impopularidade e não popularidade. Então é isso, eu já mandei a real, é dessa maneira que a gente vai construir as pontes. Ótimo! Eu concordo com tudo que você falou, enfim, eu não devia fazer isso, mas eu concordo, também não tô nem aí, eu concordo, porque a gente é ser humano, tem que ter respeito acima de tudo, em primeiro lugar. Então, como você acha que, dentro desse contexto, que a gente consegue, estou fazendo aqui um convite, um aberto, sim, entende? A gente consegue aproximar realmente, de poder trabalhar essa situação mesmo, para que a gente possa mostrar para a esquerda, principalmente a juventude da esquerda que está chegando agora, entende? Que está vindo com todas aquelas mazelas anteriores, que está sendo trabalhada na ideologia. Como que a gente consegue trabalhar isso? Eu acho que o meu trabalho é um exemplo disso, né? Eu acho que o nosso mandato é um exemplo disso. O mandato vem trabalhando, fazendo esse trabalho, construindo essas pontes. Eu fiz uma série de eventos com a comunidade judaica, participei de uma série de eventos que debatem o conflito israelo-palestino, ouvindo os argumentos do povo palestino, dos representantes da Palestina aqui no Brasil. Eu acho que esse é um caminho, esclarecendo as pessoas, publicando textos como o que eu publiquei, que eu explico o que é o sionismo, né? Aquele texto que fez um enorme sucesso, que é bem um beabá sobre, né, o sionismo, o que é o sionismo, para não confundir sionismo com, né, confundir o sionismo com a política internacional do governo de Netanyahu. Não confundir antissemitismo, não confundir crítica ao sionismo com antissemitismo, que é fundamental. Muita gente confunde a crítica ao sionismo com antissemitismo. Ou seja, a crítica ao governo, na verdade. Não, e a crítica ao próprio sionismo. Eu acho que o sionismo é passível de crítica. Eu acho que é possível que alguém não seja sionista ou se coloque contra o sionismo. É absolutamente possível. Criticar, na verdade. Tem pessoas da comunidade judaica que não são sionistas, que acham que o povo de judeu não precisa de uma terra. Tem gente que acha que a pátria judaica é a sua religião, é o conhecimento, os saberes partilhados por esse povo, é a identidade que se partilha abstratamente. Tem gente que acha que o judeu não precisa de uma terra, tem gente que acha, inclusive, que o destino do povo judeu é errar. Somos um povo que alegre vai marchando dia a dia em busca da terra prometida. Tem gente que acha que é isso, gente do próprio povo judeu, e portanto são críticos do sionismo. E você pode ser crítico do sionismo, mas você não pode confundir crítica ao sionismo com crítica ao antissemitismo. Eu não sou crítico do sionismo. Eu acho que o povo judeu pode e deve ter uma terra para chamar de sua, sobretudo quando a Europa se tornou insegura para o povo judeu, né, durante a Segunda Guerra Mundial. E agora está voltando a ser de novo, porque o antissemitismo tem crescido em países da Europa, com partidos
nazista se reorganizando na Alemanha, ou seja, o povo tem direito, esse povo tem direito a uma terra. Então eu não sou crítico do sionismo, mas não ser crítico do sionismo não quer dizer que eu seja favorável à política colonialista de Netanyahu, não quer dizer que eu seja favorável aos absurdos praticados pelo exército israelense, pelas forças armadas israelenses em território palestino, não quer dizer isso. Ser favorável ao povo palestino e ao direito ao povo palestino ter uma nação, não quer dizer que eu seja favorável aos desmandos do Hamas, à utilização de crianças por extremistas palestinos, o uso de crianças para atacar, por exemplo, soldados ou para praticar atos de terrorismo dentro do Estado de Israel. Não, eu sou só simplesmente a favor de um acordo que permita a existência de 2 estados, de 2 nações, de 2 povos que se respeitem, que respeitem a sua soberania e que dividam o mesmo espaço ali. E que reconheçam que há um acervo ali que é comum ao judaísmo, que é comum ao islamismo, que é comum ao cristianismo. Que respeite isso, que 3 religiões disputam a Terra Santa e que essa Terra Santa pode ser partilhada por essas 3 religiões de maneira respeitosa. Entendeu? Eu acredito nisso, eu acredito na paz, eu acredito na diversidade cultural. Essa é a minha posição. Uma pessoa que não entenda isso é um débil mental ou é uma pessoa de má fé. Desculpe dizer, mas é verdade. Ou é um débil mental com problemas cognitivos que não entenda qual é a minha posição, ou uma pessoa de má fé escrota, tanto à direita quanto à esquerda, autoritária, que gostaria que eu repetisse o que ela diz. E não ouvir os meus argumentos, e não fazer uma discussão séria e profunda. Então é isso, o que a gente pode fazer é exatamente isso que a gente vem fazendo. No Rio de Janeiro tem uma juventude judaica de esquerda, que não tem a ver com sua instituição, não tem nada a ver com a sua instituição, mas é uma juventude de esquerda que se filiou ao partido e que está disputando o partido por dentro, e que deve disputar sim o partido por dentro. E, inclusive as posições do partido, desde que essa galera entrou, as posições do partido têm sido posições muito melhores, entendeu? Muita gente está revendo o seu antissemitismo inconsciente, porque o antissemitismo é algo que a pessoa apreende e aprende, ou o contrário, aprende e apreende. Ninguém nasce antissemita, se torna antissemita. Ninguém nasce homofóbico, se torna homofóbico. Ninguém nasce racista, se torna racista. Então a gente tem que enfrentar essas coisas que estão dentro de nós, né? Nós, a esquerda, nós, a comunidade judaica, porque há muitas pessoas na comunidade judaica que se dizem, se proclamam de direita, que hoje defendem um fascista. Defendem um fascista que fez declarações horrorosas em relação ao povo quilombola. Um fascista que é contra a comunidade LGBT, mas porque ele vai para Israel mergulhar, se batizar no rio com a igreja evangélica e faz declarações favoráveis ao governo de Netanyahu, a parte da comunidade judaica que bate palma para esse fascista, a gente não pode permitir que isso aconteça. É muito importante mesmo ter citado isso, porque teve algumas pessoas dentro da comunidade judaica que emitiram uma nota recentemente, se posicionando, falando que aí saiu na imprensa dizendo que a comunidade judaica era favorável, que era quem era o candidato, e aí internamente foi bem rechaçado isso, porque as instituições representativas da comunidade judaica, elas não têm partido. Sim. Nem podem ter partido. Agora, cada um as pessoas são individuais. São indivíduos. Exato. Então, cada um pode gostar da esquerda, pode gostar da direita, pode até gostar da extrema direita, pode gostar da extrema esquerda, mas ele não vai responder pela comunidade. Nem vai falar em nome da comunidade judaica. Exatamente. Não se pode falar em nome da comunidade judaica. Para terminar, porque vai me dar um trabalho fazer essa edição. Mas você vai conseguir fazer. E que você não comprometa as falas, né? Não comprometo, porque eu também fico bem chateado quando fazem isso comigo. Mas eu acho que também um vídeo pode fazer o mínimo de edição, porque tá bacana. As pessoas podem ouvir um papo mais longo. Eu espero que ouçam até aqui. Jean, eu quero muito, de verdade, agradecer por esse tempo. Eu espero mesmo que todos vocês que estão nos assistindo possam ter ouvido, ouvir, como eu falei no começo, ouvir sem julgamento, para depois você pensar se você concorda ou não. Mas ouve o que a pessoa tem para dizer, ouve o que a pessoa acredita, não vai atrás de fake news, não vai atrás de calúnias. Enfim, porque não leva a nada. Assim como hoje a gente está entrevistando o Jean, não quer dizer que nós somos de esquerda ou apoiamos a esquerda ou não apoiamos a Cara, da mesma maneira que o fato de eu dar entrevista para essa página
E para essa instituição não quer dizer que eu seja de direita, né? Também, que eu defenda. também, mesmo que se nós fôssemos de ainda direita... que vocês fossem de exato, direita, é um diálogo, Exato, gente. isso que é o mais importante. Então, eu espero de verdade que vocês tenham gostado, eu agradeço demais, eu podia ficar aqui a tarde inteira ouvindo, de verdade mesmo. Muito obrigado. Vamos ver se a gente tenta, de repente, daqui a um tempo, fazer uma segunda, né? A gente faz uma segunda. Vamos ver como vai ser a repercussão aqui. Olha, já vá preparado porque vai ter um monte de xingamento embaixo que a gente conhece na internet. A gente postou a sua declaração sobre o partido e a gente tomou muita porrada. Sim. Principalmente seguidores nossos, entende? Sim. Então, gente, menos, né? A gente não... Vamos abrir um pouco a mente, né? Eu fico me perguntando assim, sua vida foi melhor depois que você colocou um xingamento, insulto né? embaixo? Sua vida foi melhor? Olha sinceramente e responde se você se sentiu melhor. Tá prejudicando a vida dessa outra pessoa de verdade? Se a vida dessa pessoa mesmo não. Discorde, pode discordar o quanto você quiser, mas sempre com respeito, com argumentos. Então, com essa última mensagem... Eu agradeço demais, Jean. Valeu. Obrigado mesmo. Obrigado você que ficou até agora. E não perca os próximos. Entra lá no YouTube. Não esquece de se inscrever. Tem entrevistas, tem matérias, tem um monte de coisa legal. Vai lá, procura. E as próximas entrevistas vão ser bem legais também. Então fica de olho, se inscreve, clica no sininho. E a gente se vê na próxima. Um beijo. Tchau. Shalom. Shalom!
Parabéns para você que chegou até aqui.